paz, igreja. Eu vou compartilhar a minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio ministrar em mim, eu estava segurando a irmã, aquela irmã ali que está com o casaco ali, eu esqueci o nome dela. Eu estava segurando ela, irmão, e quando eu estava segurando ela, eu via como um anjo abraçasse ela e ela fazia os movimentos assim. E nessas horas eu comecei a chorar, porque eu estava vendo, eu estava contemplando esse anjo abraçando ela. E depois eu não consegui mais me conter, irmão, eu só chorava. Aí foi quando a irmã veio, pegou, segurou ela. E ali o Senhor começou a me mostrar vários anjos aqui dentro da igreja. E ele falava no meu coração, ele dizia assim: filha, tá vendo o que está acontecendo aqui na igreja? Ele falou bem assim, muitos corações aquebrantados. Aí foi quando a apóstola chegou, ministrou em mim. E ali o meu arcanjo estava me esperando. E antes de ele me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ali eu fui ao céu, irmão, para me ser renovada, porque todo dia quando eu chego aqui, toda noite quando eu chego aqui, eu peço do Senhor para ele me renovar. E ali ele me levou ao céu, fui renovada. E depois que eu saí da sala de renovo, ele disse que eu ia guerrear pela igreja, porque tinha muitos aqui na igreja que não estavam conseguindo chorar. E ele falou, ele me mostrava, irmão, aí na frente muitos demônios e riam, porque pessoas que estavam aqui dentro da igreja não estavam conseguindo falar para o Senhor que necessitava e não conseguia chorar. E aí foi quando eu fui para a guerra, irmão. Eu guerreei pela igreja hoje, guerreei também pela minha vida. E depois que eu termino a guerra, o meu arcanjo me leva de volta. E ali o Senhor, eu não via, irmão, mas eu ouvia a voz do Senhor. E ele falava para mim que ele tinha se agradado das pessoas que estavam aqui hoje. Que ele ouviu que cada um falou para ele na hora que estava de joelho. E ele falou que ele sabia quem realmente estava sendo sincero com ele. E ele ia fazer tudo aquilo que aquele irmão ou irmã, na hora que estava ali de joelho pedindo, ele ia fazer. Porque ele sabia qual era o coração sincero que estava ali naquele momento com ele. E depois, irmão, ele falou algo pessoal para mim. E depois ele veio falando, começou a falar das maravilhas, das coisas que estavam acontecendo. E ele falou bem assim para mim: filha, você vai e se alegre. Se alegre porque o que você está fazendo, eu tenho me alegrado. Então volte, louve e cante para mim. Se alegre e volte, que você vai ver o que eu vou fazer. A minha glória vai descer ali. Aí foi quando eu vi, irmão. O meu arcanjo me trouxe de volta. E foi isso minha experiência. E mais uma noite, os anjos do Senhor, com a ajuda do Senhor, me ajudou nessa guerra. Amém? Graça e paz. Eu só tenho que dizer que eu estou muito feliz pelo que o Senhor fez hoje, derramou na minha vida. Quando a irmã falou sobre o anjo, eu não vi com os meus olhos, mas eu senti uma presença gloriosa me envolvendo. E me envolveu tanto essa presença que, quando eu me dei conta, eu já estava fazendo uns movimentos diferentes mesmo. E eu senti assim que eu estava tocando um instrumento. E nesses movimentos que eu fazia, aquela glória do Senhor me enchia cada vez mais. E se tornou incontrolável ao ponto de eu me entregar mesmo completamente. E eu só sabia adorar o Senhor daquela forma. O Senhor também me deu novas línguas, que eu já não falava há muito tempo. E o Senhor me deu novas línguas, cânticos espirituais, que eu fiquei muito maravilhada com o Senhor. E eu não pude me conter, e a glória foi tão grande que eu já estava no chão mesmo. E hoje, quando eu cheguei aqui, quando eu dobrei os meus joelhos, eu falei para o Senhor que eu
entregava diante do altar dele a minha vida de corpo, alma e espírito. E eu queria que ele derramasse algo novo na minha vida. E o Senhor, ele fez isso, irmãos. E para a glória do nome dele, assim, eu estou renovada assim mesmo na presença do Senhor. E foi mesmo um presente de Deus nesta noite que eu recebi dele. Eu só tenho a agradecer, né? E eu estou muito feliz, o Senhor. Eu não sei explicar, irmã, a sensação, mas é uma alegria muito grande que eu estou sentindo aqui. E eu só agradeço a Deus por isso, amém? Graças e paz, igreja, amém? Igreja, a experiência que eu tive com o Senhor hoje me constrangeu tanto que o Senhor, ele me fez lembrar do dia que eu disse dentro de mim mesmo. Eu falei: Senhor, eu digo não para o chamado que Tu tem na minha vida. Eu digo não para os dons a qual Tu me deu. Eu digo não para tudo, Senhor. Eu não quero mais viver aquilo que Tu tem para mim. E hoje, o Senhor, ele me levava em espírito lá onde eu estava quando eu clamei por Ele, mesmo lá no mundo. O Senhor me fez eu me ver de pé com uma lata de cerveja e com 5 gramas de cocaína. E o Senhor dizia assim para mim: Tu me clamou aqui, eu te ouvi e eu não disse não para ti. Mesmo aí eu ouvi o teu clamor, eu não disse não. E por que tu diz não para mim? O Senhor dizia: Tu era um trapo de imundícia. Mas eu não disse não para ti. Eu te ouvi, eu te tirei. Agora vai. E não diga não para o teu chamado. E não diga não para aquilo que eu tenho na tua vida. E não diga mais não para os dons que eu lhe dei. Amém, irmãos? O apóstolo ministrou na minha vida e eu fazia a pergunta para o anjo e ele respondia que sim. E o anjo do Senhor me levava até o céu e ele dizia que ele queria falar sobre o poder da glória de Deus aqui no meio do povo do Senhor. Ele dizia que para ele manifestar o poder da glória dele aqui era preciso que a gente se esvaziasse de nós mesmos, que a gente glorificasse o nome do Senhor. E ele dizia que a guerra, ela não começa aqui na oração. Não é só vocês ver os irmãos aqui guerreando. Ele dizia que a guerra, ela começa dentro da gente. É dentro da nossa mente, é dentro do nosso coração. Ele dizia que a primeira guerra que você tinha que vencer era essa, dentro de si mesmo. E não essa guerra que os irmãos travam aqui. Não é só essa guerra que existe no mundo espiritual. Ele dizia que a maior guerra que você tem é contra seu próprio eu, é contra a sua própria vontade, é contra a sua
própria carne. Que as pessoas elas vêm militando o poder da glória de Deus na sua vida, por causa que elas têm se deixado levar pelas coisas do mundo que têm corrompido os cristãos. E o Senhor dizia que o maior pecado de um cristão é o que está na mente, é o que está no coração, é aquilo que você não consegue colocar para fora. Que os apóstolos, eles sempre deixam um tempo para que a gente venha se ajoelhar e pedir perdão do Senhor, se esvaziar daquelas coisas ruins. E tem muita gente que não consegue ser sincero o suficiente diante de Deus para pedir perdão do Senhor, para se esvaziar. O Senhor disse que Ele não vai poder encher o povo dele com a glória dele se as pessoas não conseguirem se esvaziar primeiro disso, não conseguirem guerrear contra seu próprio eu, contra a sua própria vontade, sua própria carne. Ele dizia que a gente tinha que primeiro guerrear com aquilo que está dentro de nós e depois a gente vem guerrear aqui fora, pelas vidas. Ele dizia que primeiro a gente tinha que ser tratado para poder Deus usar a gente para tratar com outras pessoas. Ele falava que através da glória do Senhor, através do aleluia, da glorificação ao nome do Senhor, ele dizia que ele manifestava o poder dele aqui no meio. Ele dizia que a gente tem que estar todo tempo ligado com o trono dele, que a gente tem que estar todo tempo orando, buscando ao Senhor, que a gente tem que estar todo tempo intercedendo, porque o mundo espiritual não para. Enquanto você está perdendo seu tempo olhando para o que o irmão está fazendo, se o irmão está recebendo, se o irmão está andando para lá e para cá, para você que fica todo tempo olhando a vida do seu irmão, você tem que estar concentrado na sua vida, no seu interior, no que o Senhor ele tem para fazer na sua vida. Muita gente não recebe porque está olhando o outro irmão, porque está perdendo tempo, abrindo o olho, querendo se encostar na parede. Se você não veio para orar, o Senhor dizia que não é para você vir. Se você veio para dormir, se você veio para conversar, se você veio para perder tempo, você está no lugar errado. Que é para você ficar lá na sua casa. Lugar de conversar é lá fora, não é aqui dentro da igreja. Lugar de bagunçar é lá fora. Você faz isso na sua casa. Aqui é a casa do Senhor, aqui não é qualquer casa. Aqui quem habita é o Espírito Santo de Deus. Não são os espíritos imundos que as pessoas carregam lá fora. A partir do momento que você entra daquela porta para dentro, você tem que estar disposto a receber aquilo que o Senhor ele tem para entregar para você. E ele dizia sobre os dons. Ele dizia que não é qualquer pessoa que vai ser arrebatado. Ele dizia que ele não vai entregar qualquer dom para qualquer pessoa. Ele dizia que ele vai entregar o dom que as pessoas elas merecem, aquilo que elas têm buscado e aquilo que elas têm capacidade de exercer no mundo espiritual. Não é aquilo que você quer, porque às vezes Deus ele entrega algo para a gente porque a gente pede demais, e o Senhor não é aquilo que o Senhor quer para a gente, mas de tanta gente insistir, o Senhor lhe dá, só que se torna algo pesado, porque não era isso que o Senhor queria entregar. Você tem que pedir do Senhor um dom que Ele queira entregar para você, que você saiba executar esse dom, e não algo que você quer, algo que você almeja. Você tem que pedir do Senhor, você tem que saber orar com o Senhor, você tem que saber ter um diálogo com Deus, você tem que ter intimidade com o Senhor. Porque o Senhor lhe dizia que para poder lhe entregar algo para o filho dele, tem que ter intimidade com o Pai, tem que ter o diálogo. Como é que você quer receber algo do Senhor se você não lê a sua Bíblia, se você não busca Deus, se você não ora? Ele dizia que às vezes você pede socorro dele, você quer que o Senhor fale contigo, mas você não abre a sua Bíblia. Ele dizia que a partir do momento que você abre a sua Bíblia, o Senhor, o próprio Deus, ele fala com você. Você só não ouve a voz de Deus se você não quiser. E ele falava que para a glória dele ser manifesta, era que precisa que as pessoas se esvaziassem e que a partir do momento que elas entrassem daquela porta para dentro, elas tenham que estar dispostas a receber somente aquilo que o Senhor tem para entregar. É para deixar os problemas lá fora, as coisas ruins lá fora. Ele dizia que quando você entrasse aqui dentro, era momento de você se consertar com o Senhor, se colocar na posição e estar disposto para receber. E não estar disposto para ficar de olho aberto, olhando para a vida do irmão, para ver o que o irmão está fazendo, está deixando de fazer. Se preocupe com a sua vida espiritual, se preocupe em honrar e agradar a Deus. E foi essa a minha experiência de hoje. Na hora que eu comecei a adorar o Senhor e conforme eu cantava, eu sentia algo assim diferente em mim. Parecia que aquele fardo que eu estava sentindo, parecia que estava sendo assim, saindo de mim. E eu começava a cantar e ao mesmo tempo orar ao Senhor. E quando
o Senhor pôde deixar eu ver, a minha visão espiritual começou a abrir. E quando eu começava a contemplar os anjos do Senhor entrando, um exército, assim, amados, entrando na igreja, e eu não conseguia me conter. E eu vi uns anjos dançando no meio da igreja. E era uma glória muito, muito tremenda. E eu me segurando mesmo para que eu não saia se pulando, e eu me segurando, porque a glória do Senhor era muito forte. E foi na hora que o anjo que estava dançando, eu reconheci que era o anjo que me acompanhava na minha experiência. E quando ele pegava na minha mão e me puxava, e quando eu logo fazia a pergunta para ele, eu perguntava se ele cria que Jesus veio em carne e osso na terra e morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E ele disse que sim. E foi na hora que ele falou que eu ia ver uma coisa sobrenatural. E eu olhava para ele e ele falava: se você está preparado? Eu falei: bem, se estou. E foi na hora que ele me levava até o céu. E foi na hora que eu chegava lá e eu via as pessoas do céu de joelho, olhando para cá. E elas começavam a chorar. E quando o anjo do Senhor e os anjos começavam a trabalhar, e eu vendo que tinha uma porta, mas estava aberta, e essa porta dava acesso aqui na igreja. E os anjos começavam a sair dessa porta. E os irmãos, as pessoas que estavam se ajoelhando, começavam a contemplar aquilo e começavam a chorar. E elas estavam assistindo. E eu vendo aquilo, aí o Senhor só olhando no trono dele. E eu via assim as pessoas adorando, falando para o Senhor quanto Ele era lindo, quanto Ele era maravilhoso, quanto Ele era santo. E nada era comparado com a glória dele. E eu pude contemplar a glória. E eu só via que o Senhor estendia a mão deles, e quem trabalhava eram os anjos. E eu via uma coisa muito tremenda, amados. Eu via os anjos assim na frente de cada pessoa que estava clamando com sinceridade no seu coração. Eu via eles assim na frente das pessoas, e as pessoas começavam a chorar, pelo fato de elas não estarem vendo, mas estavam sentindo. E eu começava a ver aquilo, e eu começava assim a me admirar com aquilo. E eu via eles sentindo a presença do Senhor. E os anjos, eles só tocavam assim, e nem faziam muito esforço. E aquelas pessoas já sentiam, porque a presença da glória era tão grande nesse lugar que as pessoas não se continham com a glória. Aí foi na hora que o Senhor me levava até um cantinho, e aí Ele começava a falar algo pessoal para mim. Aí foi na hora que Ele pegava e me levantava, a gente, de uma longa conversa que eu tive com o Senhor. Ele me levantava e falava assim: bora para a guerra, porque conforme eu estou liberando a minha glória, está tendo uma guerra enorme lá fora. Os demônios querem atrapalhar a minha presença, e eu não vou deixar. Eu quero que todos recebam aquilo que eu tenho para dar. E foi quando o Senhor começava a me armar com as minhas armaduras. E eu pegava e ia para a guerra. E quando eu começava a guerreava. E, amados, era uma guerra muito longa, que parecia que quando eu queria voltar, o Senhor não deixava. Eu voltava de novo para a guerra. E eu querendo voltar de novo para o meu corpo, e não deixava, eu voltava de novo para a guerra. E foi quando o Senhor me levava até um certo, assim, terreiro de macumba, e Ele falava assim: eu começo a guerrear pelas essas vidas. E eu começava a guerrear. E quando eu começava a desenterrar umas certas feitiçarias com certas pessoas, e eu começava a ver, e o Senhor falava bem assim: isso daqui é para elas não estarem hoje lá na igreja. Foi feita essa obra para elas não estarem hoje recebendo aquilo que eu tenho para dar para elas. E eu começava a destruir. O Senhor falava: destrói tudo, não deixa nada. E conforme eu destruindo, mas aparecia um monte mesmo, só para mim não destruir aquilo. E eu começava a guerreava, e eu já ia de novo para o campo de batalha, e parecia que não tinha fim. E quanto mais eu guerreava, mais demônios apareciam, mais e não tinha fim. E eu olhei assim para o lado, olhei para o outro, eu falei: Senhor, eu estou muito cansada, eu quero voltar. E o Senhor falava bem assim: tá bom, bora voltar. E foi quando Ele me levava até o céu. E lá no céu Ele falava que Ele ia me mostrar como que estava se acontecendo, como que os anjos estavam trabalhando. Aí eu já ia para outro lugar, e eu via como se o pessoal começava a clamar daqui da igreja, começava a clamar, e começava a subir uma bola, tipo uma bola assim de adoração.
e começava a juntar e subir até o céu. E o Senhor começava a se alegrar e começava a chorar de felicidade pela adoração sincera que cada um de nós estava dando para o Senhor. Aí eu pegava e voltava. E eu começava a me alegrar com aquilo. E foi quando a apóstola pedia para a gente fazer uma roda, segurar na mão dos nossos irmãos. E eu começava a dar glória, glória, glória. E quando minha visão espiritual abriu novamente. E eu começava a ver, amados, assim, os anjos com uma coisa na mão. Eu não podia ver, mas eu via eles entregando para cada uma daquelas pessoas. E eu começava a chorar, e eu não me contia, mas eu não conseguia ter controle do meu corpo. E foi na hora que o Senhor começava a contemplar brasa de fogo caindo nesse lugar. E eu começava a ver pessoas sendo cheias, sendo envolvidas naquela brasa. E a atmosfera começou a ficar diferente. E quando eu contemplava aquilo, eu começava a chorar. E o Senhor falava para mim que Ele estava renovando meu dom de visão. E foi essa a minha experiência. Graça e paz, irmãos. Vou contar um pouco da minha experiência que eu tive hoje. Assim que a apóstola ela ministrou sobre a minha vida, os anjos do Senhor apareceram para mim. Eu fazia a pergunta para eles e ele respondiam, mas eles não me levavam hoje no céu. Irmão, eu ficava assim numa parte do ar, aonde eu via 3 cenas que o Senhor ele me mostrava. Eu via a igreja, eu via o inferno e eu via o céu. E o Senhor ele mandava eu observar o que estava acontecendo. E aqui eu via os irmãos adorando o Senhor. E o Senhor ele falava assim: olha o que vai acontecer quando eles me adoram. Irmãos, quando vocês começavam a adorar o Senhor, que vocês começavam a louvar o Senhor de corpo, alma e espírito, eu via o inferno, ele estremecia, irmãos. Ele estremecia aquele lugar todo e aqueles demônios eles ficavam irados. E ele mandava olhar para cima. Quando eu olhava para cima e a adoração de vocês ia subindo, e eu via o céu, irmãos. E o céu começava a entrar em festa. E o Senhor ele se alegrava daquilo. Mas o Senhor falava assim: ainda não é isso que eu quero te mostrar. Você vai ver outra coisa. Eu falava assim: eu vou para a guerra. Ele falava: não, você não vai guerrear hoje pela igreja. A própria igreja vai guerrear por si mesma. E ali, irmãos, eu ficava olhando aqui. E vocês adoravam, irmãos. E eu via a glória do Senhor. Ela manifestava naquele mundo espiritual, ali naquele momento da guerra. E ali era um poder tão grande, irmãos, que quando aquela adoração ela atingia aqueles demônios, eles começavam a se desfazer. E eu via os anjos do Senhor, eles descendo. E quando vocês começavam a adorar, aparecia assim como se fossem armas na mão daqueles anjos. E eles começavam a guerrear, irmãos. Eles começavam a guerrear por cada um de vocês. E o Senhor falava: você está vendo? Qual grande é o poder da minha adoração? O que pode fazer? Acham que não estão fazendo nada, mas olha o que está acontecendo. E era uma guerra, irmãos. Eu via fogo, irmãos, sair da boca de cada um de vocês. Era uma glória muito maravilhosa, muito grande. E eu ficava ali maravilhado com o que eu estava vendo. Mas o Senhor falava assim para mim: mas eu quero que você guerreie por 2 vidas que estão hoje dentro da minha casa. E eu falava: amém, Senhor. E ali, irmãos, ele me capacitava para ir para a guerra nesse momento. E eu ia até uns terreiros, irmãos. E eu começava a ver obras feitas para essas pessoas. E eu começava a guerrear ali, naquele momento, quebrando aquelas obras. E aparecia um certo homem, e ele falava assim: o que você está fazendo? Eu falava assim para ele: eu vim fazer o que o Senhor mandou.
E ele falava assim: mas você não é bem-vindo aqui. Eu falava assim: eu sei que eu não sou bem-vindo, mas o Senhor, Ele me mandou, e eu só vou sair quando eu terminar de fazer. E ali, irmãos, ele me enfrentava. E ali eu começava a ir para a guerra com aquele feiticeiro. E ali a gente travava uma guerra, mas o Senhor, Ele me dava a vitória. E quando eu voltava, irmãos, o Senhor, Ele falava assim para mim: eles foram alvo de muita inveja, e muitos se levantaram, mas hoje eu quebrei tudo isso sobre a vida deles. E Ele falava assim: hoje eu dou vitória. E ali, irmãos, Ele me mostrava uma porta. Ele falava assim: abre essa porta. E eu abria, irmãos. Quando eu abria, Ele falava assim: chegou um novo tempo na vida do meu servo. E quando eu olhava, irmãos, o Senhor, Ele me mostrava esse homem e essa mulher. Era aqueles dois ali. E o Senhor falava assim, que Ele conhece o seu coração. E chegou um novo tempo na sua vida. O Senhor, Ele vai visitar o Senhor na sua casa. Prepare-se, porque o Senhor tem grande obra na sua vida, varão. O Senhor falava assim, que hoje Ele botava anjos na sua vida e dentro da sua congregação. E nada e nem ninguém vai fechar aquele lugar, porque quem manda ali é Deus. E ali, irmãos, eu começava a guerrear pela outra vida, e o Senhor, Ele me dava a vitória novamente. E eu via assim a glória do Senhor, ela manifestada dentro desse lugar. E essa foi minha experiência, amém? Paz a todos, amém? Irmão, antes de eu contar minha experiência, eu queria compartilhar uma visão que eu tive. Quando a gente estava orando, irmãos, o Senhor me permitia ver um exército de demônios. E eu via aqueles exércitos de demônios se preparando, irmãos, para nos atacar nessa noite. E em seguida, irmãos, o Senhor me mostrava algumas pessoas que eu não conheço. E o Senhor me falava que aquelas pessoas que eu estava vendo eram pessoas que se levantam contra essa obra que o Senhor tem aperfeiçoado todos os dias. E ali, irmãos, aquela visão ela cessou. E em seguida, irmãos, a gente foi adorando o Senhor. E a apóstola, ela ministrou o arrebatamento na minha vida. E assim que ela ministrou, irmãos, apareceu 3 anjos. E esses 3 anjos, eles vinham em 3 cavalos. Eles desciam aqui na igreja e eu fazia uma pergunta para eles. Eu dizia assim: quem são vocês? E eles diziam assim: somos mensageiros do Senhor. Somos enviados daquele que é o Alfa, daquele que é o Ômega, daquele que é o princípio e daquele que é o fim. E ele continuava dizendo: somos enviados do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele dizia assim: somos enviados daquele que conhece a medicina. O médico dos médicos é o Senhor. E assim, irmãos, quando ele falava essas coisas, eu fazia a pergunta para eles. Eu perguntava se eles criam no Senhor e etc. E eles confirmaram que sim. Irmãos, o Senhor, Ele não me levou ao céu, mas o Senhor me levou em um campo de batalha espiritual aqui no salão da igreja. E aqueles anjos, eles me levavam, irmãos, a passear entre os irmãos. Eu via todos vocês aqui, buscando o Senhor. Irmãos, um anjo subia lá para o altar. O outro anjo, ele começava a voar aqui dentro. Ele ficava sobrevoando e ele ficava tocando uma trombeta. O terceiro anjo, ele ficava tocando em cada um de vocês. Irmãos, quando o primeiro anjo que subiu no altar, quando ele subiu no altar, ele abriu um livro. E esse livro, irmãos, na medida que ele ia falando aquelas palavras que estavam escritas, o terceiro anjo que ficava tocando em vocês, ele começava a dar palavras de encorajamento. E ele começava a dizer: você vai vencer. E ele começava a dizer:
você vai vencer. E esse anjo, ele começava a tocar em vocês, irmãos. E ele começava a dizer, você vai vencer. Irmãos, o primeiro anjo, ele abria aquele livro e ele começava a dizer o seguinte: eu, o Senhor, tenho visitado os meus servos. E ele dizia assim, meu filho, faça uma pergunta quando você voltar da sua experiência. E eu dizia, anjo, que pergunta? E você vai dizer o seguinte: pergunta lá daquelas pessoas se o Senhor não está lá. Ele dizia assim, faça essa pergunta. O Senhor não está nesse lugar? Ele mandava eu perguntar, irmãos. E o Senhor começou a falar algumas coisas que rodeiam os corações de muitas pessoas. Que coisas, irmãos de Deus? Dúvidas. E o Senhor falava que Ele não opera no meio da dúvida. E o Senhor começava a falar, eu estou naquele lugar. E o Senhor falava assim, quem você pensa que é para dizer que eu não estou lá naquele lugar? E o Senhor falava, quem é você para dizer que não sou eu que opero lá? E aí, irmãos, o Senhor, ele falava dessa forma, irmãos, nesse mesmo tom. Irmãos, aquele anjo, ele começava a falar essas palavras que estava escrito naquele livro. E ele começava a dizer, sou eu, Senhor, que visito os meus servos. Sou eu, Senhor, que entreguei a doutrina do corpo. E o Senhor falava, sou eu, Senhor, que tenho visitado todos os dias eles, para ensinar essa obra. Aí o Senhor falava bem assim, que tem pessoas que se levantam para dizer que nós não temos prudência. Aí o Senhor mandava dizer um recado, quem é você para dizer que nós não temos prudência? Que nem você tem prudência. Aí o Senhor falava bem assim, sou eu, Senhor, que tenho doutrinado a minha igreja. Porque se fosse por homens, não chegariam nesse nível. Mas como sou eu, Senhor, que tenho revelado a doutrina, eles estão de pé. Irmãos, ouça bem, Deus, Ele está falando com alguém aqui nesse lugar, nessa noite. Porque o Senhor, Ele dava uma palavra de exortação, irmãos. E ali, irmãos, o anjo, ele dizia essas coisas. E o terceiro anjo, ele começava a encorajar os irmãos, a dizer, você vai vencer nessa guerra. Você vai vencer. Irmãos, tinha um anjo, o segundo anjo, ele ficava voando nesse lugar, tocando uma trombeta. E ele ficava, irmãos, observando aquela cena. E eu via, irmãos, vocês adorando, buscando o Senhor. E chegou um momento, irmãos, que o Senhor, ele tocou na minha mão. Aquele anjo que estava em cima do altar, falando essas palavras, ele tocou na minha mão. E ele disse assim, veja bem o que eu coloco nessa noite no reino espiritual. E se abria duas portas. E ele dizia, a primeira porta é a porta espaçosa. E ele diz assim, muitos vão entrar por essa porta e vão se perder. Vão perder as suas vidas e vão parar no inferno. E aí, irmãos, o Senhor, ele falava bem assim, mas essa segunda porta que você está vendo é a porta estreita. Aqueles que passarem por essa porta serão humilhados, serão esquecidos por esse mundo. Mas lá no reino celestial vai ser gerado salvação para vocês. O Senhor, ele falava isso, entrai por essa porta estreita. E aí eu dizia, Senhor, eu sei o que é a porta estreita, o Senhor tem ensinado. Aí o Senhor continuava falando, mas fale mais uma vez, entrai pela porta estreita. Porque as pessoas ouvem essa palavra, mas não colocam em prática aquilo que o Senhor tem revelado lá do alto. E o Senhor falava, a revelação, ela não vem da terra, irmãos. A doutrina do corpo, a doutrina da alma, do espírito, o anjo lhe falava, não é uma revelação terrena, não é uma revelação de conhecimento humano, que um homem quer aplicar sobre a igreja. É uma revelação que o Senhor tem ensinado todos os dias. E aí, irmãos, o anjo, ele ia nessa vibe, que é o Senhor que tem ensinado essa igreja. Irmãos, essa foi a minha experiência.
E ali, irmãos, o Senhor, ele continuava falando algumas coisas que não é um momento para que eu possa compartilhar, mas eu vou compartilhar com o apóstolo, né? Coisas que o Senhor, ele quer fazer no meio da igreja, mas a gente precisa estar atento, irmãos. A gente precisa ter discernimento espiritual. A gente precisa clamar ao Senhor. A gente precisa dar espaço dentro dos nossos corações para que o Senhor possa ensinar a doutrina da alma. Porque o Senhor falava que muitas pessoas vão perder a sua salvação, porque não libera perdão, porque tem raiva, porque tem mágoa. E o Senhor falava assim: você que tem mágoa do seu irmão, você que não se dá bem com seu irmão, se conserte, entre por essa porta estreita, porque você corre risco de perder a sua salvação. E o Senhor falava: você que acha que está tudo bem, conversa comigo no teu particular. O Senhor falava essa palavra, irmãos. Essa foi a minha breve experiência. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém, amados? Glória a Deus. Que palavra, né? Jesus, ele disse, né? Ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Sabe, queridos? E um dia, né? Jesus subiu e não depois de muitos dias o Espírito Santo desceu. O poder de Deus desceu ali naquele lugar. E juntamente com o poder, né, veio também os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Para que esses dons, irmão, para que os dons espirituais? Para que esses dons fossem usados nessa guerra. Na guerra que perdura até hoje, irmãos. Uma guerra que surgiu desde a criação do mundo. Desde quando Deus criou o mundo, surgiu uma guerra entre o homem, né, com o homem, né, entre Satanás, sabe, irmãos? E né, tivemos os heróis da fé, né? Abraão lutou, sabe, queridos? Os profetas, Davi, sabe, irmãos? Tantos outros, Noé, sabe? E o mal continuou de pé, sabe? Eles venceram, mas o mal continuou de pé, sabe, queridos? E o Senhor, né, mandou seu Filho amado, né? Como diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo, ele veio, irmãos. E ele disse: olha, eu vou, mas vou enviar o Consolador. E é esse Consolador que tem caído sobre as nossas vidas todos os dias. E é esse Espírito Santo que tem nos dado dons. E é esse Espírito Santo que tem nos dado direção para que a gente possa lutar, para que a gente possa perseverar, para que a gente possa ter fé, para que a gente possa, através do nome de Jesus Cristo, libertar as pessoas, curar as pessoas, ressuscitar mortos. Sabe, irmãos? Tudo isso ele nos mandou fazer através do seu nome. E o Espírito Santo, aleluia, que opera essas coisas. Irmãos, você ouviu aí experiências tremendas. E muitas delas, muitas coisas talvez que você ouviu, talvez você não ache, né, como eu tenho falado já, você não encontre algum respaldo bíblico. O único respaldo bíblico que você vai achar, talvez por algumas experiências, é aquela palavra que Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e coisas ainda maiores. Aleluia, nós cremos, irmãos, que o Senhor, que em Jesus Cristo podemos fazer coisas maiores. Aleluia, e você pode ver no livro de Atos que os discípulos, os apóstolos fizeram coisas grandes, né? A Bíblia não diz em nenhum momento que a sombra de Cristo curou alguém, mas já vai dizer que a sombra de Pedro curava. Aleluia. A Bíblia não diz que Jesus ele foi, né, estava num lugar e apareceu no outro como Felipe, mas Felipe foi. Sabe, queridos? Então aquele que crê no Senhor, aquele que tem fé, aquele que é cheio do Espírito Santo fará as mesmas obras que o Senhor fez e coisas ainda maiores. Aleluia, irmãos. Essa é a promessa para nós que cremos no seu santo nome. Como diz a palavra, para que todo aquele que nele crê
Nós cremos, por isso Ele opera grandes milagres. Nós cremos porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. E hoje o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor tem arrebatado pessoas. O Senhor tem levantado guerreiros. Aleluia. E esses guerreiros têm lutado no âmbito, no nível, no campo espiritual. E têm desfeito bruxaria, têm desfeito feitiçarias, maldições, libertado pessoas. Aleluia. Tudo isso através do Espírito Santo. Tudo isso através da palavra, da promessa, do dom, do agir de Deus. Aleluia. Não é isso, apóstola Ela Janaína? É isso, apóstolo Juscelino. Nós temos vivido tempos das maravilhas de Deus, né? Estamos maravilhados com toda a ação do Senhor, com a presença da glória do Senhor, com o poder de Deus que tem se manifestado. Essa última campanha que fizemos, a presença da glória foi poderosa demais, algo sobrenatural. Totalmente novo aconteceu conosco, né, no meio da igreja, uma ativação poderosa da glória de Deus na vida dos irmãos, e aonde o Senhor tem deixado claro, visível, e tem sido notório o poder do Senhor e o propósito de Deus, que é salvar o perdido, que é estar no centro da vontade de Deus, que através de nossas vidas, através dos dons, através de tudo que Deus tem feito no ministério, né, muitas vidas sejam alcançadas pelo Senhor, porque a volta do Senhor está próxima, e o plano do Senhor é que a sua criação se arrependa, seus filhos cheguem ao conhecimento da verdade. E quem Deus quer usar? Quer usar você, quer usar mim, quer usar todos aqueles que têm dito para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Amém, apóstolo? Amém, queridos. Então, espero que essas experiências tenham edificado alguém, tenha servido para aumentar a fé de alguém, porque essas experiências, esses testemunhos são fiéis e verdadeiros. Amém, amados irmãos? Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essas experiências, por essa campanha que foi forte, foi muito tremendo, Senhor. Deus, que o Senhor continue derramando a Tua unção, que o Senhor continue derramando o Teu poder, a Tua graça sobre nós, Pai querido, Pai amado. Senhor, abençoa cada um, cada membro aqui do canal, cada pessoa, Pai, que está ouvindo, Pai, essa palavra. Senhor, que ouviu cada experiência, Pai. Senhor, começa a dar experiência para o Teu povo. Começa, meu Pai, a levantar, meu Pai, um povo santo, um povo que guerreia, um povo que ora. Começa, meu Pai, a fazer um grande mover, Pai, nessa terra, Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória